Eu queria até aproveitar, muitas vezes a gente fala de comunicação e muitas vezes tem aquela ideia assim, comunicação é investimento muito alto, isso não cabe com uma empresa pequena, e nós somos um país, não só nós, o Brasil, acho que o mundo, né? Somos formados, grande parte do PIB mundial, inclusive, está em empresas pequenas e familiares, né? Com a tendência muito forte de empresas familiares. E, professor Forni, de uma forma prática, uma empresa pequena, aí falando agora com os empreendedores de média e pequena empresa, né? Como que ele pode, o que seria uma recomendação prática do que eles poderiam implementar, melhorar de comunicação? A Marlene falou, né, de treinamento, tem alguma forma que ele entenda, o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, que ele pode melhorar a comunicação sem ter que gastar muito dinheiro, sem ter que investir muito? Dá para equilibrar essa balança? Você tocou num ponto aí que eu gostaria até de emendar com o tema desse webinar nosso, que é gerenciamento de crise. Eu ouvi há uma semana um empresário que estava conversando sobre montar a área de gerenciamento de crise dele, que ele disse assim, há riscos que eu não preciso investir, porque se eu tiver a crise, esse risco é uma ameaça para mim, eu vou gastar mais fazendo a prevenção do que se acontecer o fato. E eu raciocinei assim, puxa, essa história eu já escutei a respeito do seguro de carro. Eu não vou bater, então não vou fazer o seguro de carro, né? Porque eu vou gastar tanto com seguro e eu provavelmente não vá, durante 3, 4 anos, ter nenhuma despesa com o carro. É mais ou menos parecido. E agora, mudando para a comunicação. Eu acho que o empresário que deixa de investir em comunicação, que não precisa do assessor de imprensa, seja um bar lá de São Paulo, que eu não vou dizer o nome aqui, mas a Marlene sabe, provavelmente o Moacir também sabe, um bar onde uma menina foi à noite no bar, recebeu um assédio lá de clientes, foi para a rede social na madrugada, colocou um enorme de um post lá contando a história. E na manhã seguinte, o bar disse que ela estava querendo aparecer, colocou lá um post esculhambando com a menina. Então, esse bar, que não tinha assessoria de imprensa, no outro dia de manhã ele estava completamente, vamos dizer assim, o rei estava nu de manhã, porque ele se expôs demais e acabou numa crise grave, a ponto de quase fechar. Então, o que a gente diz? Não há como eu dizer assim, não vou investir em comunicação, porque eu não vou precisar. Agora, a pandemia deixou muita gente lá fora. A rigor, então, ficou todo mundo na neve, né? Estava abrigado e apareceu assim, puxa vida, eu nunca imaginei que a minha empresa ia ficar fechada durante 6 meses e eu precisar me comunicar com o cliente para descobrir uma forma de ir até ele, né? Seja o salão que cuida lá das mulheres, das pessoas, o salão que fechou, mas descobriu um jeito de se comunicar para que as meninas fossem na casa da pessoa, do cliente, né? E começaram a ir para ganhar dinheiro. Ou seja, o restaurante que diz assim, olha, eu tenho comida para você, você não gostava da minha comida, eu posso entregar para você. Então, descobriram que a comunicação é importante. E, olha, temos exemplos aí, N exemplos, né? Agora, o seguinte, eu volto a dizer, o empresário que desdenhava da comunicação antes da pandemia, se ele não descobriu agora, ele provavelmente viu, Moacir, ele está aqui no RJ que você citou aqui, viu? Por quê? Porque ele realmente ficou perdido. Ele ficou perdido. Nós, por exemplo, nós mesmos que cuidamos de comunicação, de repente lá em março, abril, me bateu assim uma espécie de paranoia, que eu não conseguia me comunicar e ninguém falava nada, ninguém procurava ninguém, né? E a gente descobriu um jeito de nos conversar, de fazer reunião, né? Eu acho que a Marlene concorda comigo. Descobrimos várias maneiras de trazer as pessoas para conversar novamente. Claro, não substitui a palestra presencial, é outra coisa, você olhar nos olhos da pessoa, ver a reação e tal, não é a mesma coisa. Mas nós descobrimos jeito de nos comunicar. Eu acho que as empresas, aquelas que perderam esse time aí, que já está tarde, hein? Porque nós estamos chegando no fim do ano e nós estamos há 7 meses, praticamente, 8 meses, envolvidos com a pandemia. Se ela não procurou, as pessoas esqueceram dela. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu esqueci de várias empresas com quem eu tratava, porque elas não me procuraram e sumiram. E eu esqueci dessas empresas. Por quê? Porque ela não se comunicou comigo, entendeu? Agora, se for me procurar,
eu vou repensar. Isso vale para hotéis, que foi uma área super afetada, né? Vale para empresas da área de turismo, né? Que foram afetados e que, de repente, elas não descobriram um jeito de se comunicar com a gente. E dizer assim, olha, eu não morri, não, eu sobrevivi, eu estou aqui. Estou aqui, né? Eu Se você tenho... precisar, eu estou aqui, né? Eu vejo pessoas aí que viajando já, e eu pergunto, cara, como é que você conseguiu pacote de viagem, tudo isso? Eu fui procurado pela empresa. As pessoas estão viajando porque foram procurados pela empresa, que ofereceu o pacote para eles. Entenderam? E a mesma coisa o banco. Mesmo bancos, né, procuraram o cliente, só nós continuamos trabalhando. Nós estamos esperando você aqui. Isso é importante. Não interessa o segmento que a empresa trabalha. Ela precisa se comunicar, mas de uma maneira diferente agora. Porque as pessoas estão todas assim machucadas, eu acho. Elas estão feridas por esse trauma que nos atingiu aí. Eu digo sempre para a turma mais nova que eu nunca esperei na minha idade, nos piores dos devaneios, né? Eu nunca esperei que eu enfrentasse na minha vida um negócio parecido com isso. Se a Marlene chegasse um dia e disse assim, Forne, você já pensou se você enfrentasse uma epidemia, não falo nem pandemia, uma epidemia tipo gripe espanhola, se surgisse? Diga, Marlene, hoje o mundo não vai ter isso, não, porque nós já superamos isso. A peste negra foi lá no século XIV, né, e acabou. Quer dizer, jamais alguém da minha geração, que passou por tantas coisas, vocês são mais novos, mas eu passei o medo da Guerra Fria. Eu tive professor meu que no colégio de padres chegou e entrou na sala de aula e disse assim, nós estamos na iminência de ter uma guerra mundial, lá em 62, na crise dos mísseis. Eu escutei isso. E eu era adolescente e cheguei em casa assim, apavorado, não dormi de noite, pensando que nós íamos ter guerra no outro dia. E nós passamos por tudo isso. Quem imaginava que ia surgir uma coisa pior? Que ia ter uma pandemia que ninguém consegue controlar e que você não pode sair na rua porque você pode se contaminar, né? Então, assim, as empresas elas têm que se reinventar, muitas delas, porque nós também estamos reinventando a nossa vida. Nós não estamos vendo os netos, nós não estamos vendo quem tem avô e avó não está visitando, né? Então, eu acho que as empresas têm que pensar o seguinte, aquele mundo que ela tinha, aquele mundinho, acabou, né? Marlene, o que você acha disso? Eu acho que, para mim, se nós olharmos o efeito da pandemia, e eu estava assistindo esses dias o evento lá da Ideia Sustentável, do Ricardo Bottolini, e ele apresentou 11 desafios, até relacionados à sustentabilidade. E os vários executivos que estavam ali participando ressaltaram ou destacaram entre esses desafios o cuidado com as pessoas. Eu acho que exatamente isso, professor Forne, que o senhor estava colocando, que diz para a gente que nós precisamos de uma, não só da estrutura, né, daquele negócio, concorda, né? O que eu penso? A estrutura está ali, mas espera aí, ó, tem gente que toca esse negócio. E essa conversa, ela não é uma conversa de hoje. Ela é uma conversa que vem desde o período que eu iniciei os estudos, né? E aí a gente, espera aí um pouquinho, essa dimensão humana agora está assumindo um outro valor. E eu acho que nós estamos passando, e aí até queria ouvir sua opinião, professor Forne, em relação a isso, mas eu acho que nós estamos passando por um momento de revermos o nosso propósito, e nós estamos, além de revermos o nosso propósito, um movimento das organizações, no meu entendimento, daquelas mais evoluídas, de repensarem os seus propósitos a partir da sociedade. Então, para mim, o movimento do negócio hoje, o movimento, né, de uma empresa hoje, é eu primeiro olhar aonde eu atuo, o que acontece ali, e a partir disso que acontece, eu redesenhar os meus processos. E ouvindo a sua fala, professor, muito obrigada por ela, inclusive, mas eu fiquei pensando, e eu nunca
falei sobre isso e fica no ar aí uma questão, se os estudos da comunicação não deveriam olhar hoje para a segurança que a comunicação pode trazer para o desenvolvimento dos negócios. Com comunicação, ou seja, né, eu não gosto de falar pela comunicação, porque eu sou da visão da comunicação interacional, relacional. Como é que será que essas nossas leituras, esses nossos comportamentos, por exemplo, de antever crise, vamos pensar lá em comunicação de risco, né, de conscientizar os stakeholders para tomar decisões com esses stakeholders, evitando, né, o pior, vamos dizer assim, será que nós, como profissionais de comunicação, não estamos levando segurança para esses públicos e o grau de responsabilidade desses conteúdos para trazer a consciência nesse comportamento desses públicos? Então, assim, eu quero deixar uma interrogação, porque a sua fala me inspirou isso, sabe? Me inspirou esse olhar, assim, é como se nós estivéssemos, sabe, trabalhando no sentido de encontrar nichos estratégicos, temas estratégicos que orientem o comportamento dessas organizações e que, ao mesmo tempo, não vou dizer levar segurança e bem-estar, senão vai ficar, entre aspas, o chavão da Covid. Mas, sabe, a ideia de como é que a comunicação pode levar segurança aos públicos para que a gente possa tomar decisões integradas.